Romanos capítulo 5. Romanos 5. Apenas o verso de número 14. Romanos 5, apenas o verso de número 14. Queria agradecer a Deus por cada pessoa que está aqui hoje. Obrigado, meu querido. Para juntos continuarmos meditando na palavra de Deus e a gente construindo no Espírito aquilo que Ele tem para nos falar. Romanos capítulo 5, a partir do verso 14, diz assim: Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. O qual, Adão, era um tipo daquele que haveria de vir. Nós temos estudado esses últimos domingos sobre Jesus, esse Filho do Homem. Qual é o significado disso tudo para nós? Qual é a implicação de nós entendermos essa conotação, essa designação a respeito de Jesus ser Filho do Homem? Por exemplo, nós leremos lá em João capítulo 3, verso 14. Vocês podem ler, por gentileza? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Na semana passada nós mencionamos o fato de Jesus ser apresentado para nós como Filho do Homem e qual é uma dessas implicações de enxergarmos e entendermos Jesus como Filho do Homem. E hoje nós vamos continuar aprofundando um pouco mais esse entendimento. Por exemplo, irmãos, a fé cristã, ela tem moral, mas ela não é moralista. A fé cristã é uma dádiva, é algo nos dado, é nos entregado, é nos outorgado. Ninguém amanhece e um dia espera assim que ele por ele mesmo chegue, eu vou ter fé hoje. Não. O homem tem uma capacidade de ter fé até o capítulo 3. Mas esse tipo de fé, que a fé cristã vai falar, não é uma fé que se chega pela via da escolha, como quem tomasse uma iniciativa por si mesmo. Não é. A fé cristã, ela tem moral, mas ela não é moralista. Por exemplo, a fé cristã não fala daquilo que você tem que fazer. A fé cristã fala daquilo que é feito em você, que vai gerar em você a condição de. Por exemplo, quando a Bíblia manda a gente amar uns aos outros, não é um mandamento como quem está falando de algo que está fora de nós. Quando a Bíblia está falando de amarmos uns aos outros, na verdade ela está revelando um novo código, entre aspas, genético, espiritual, de quem nasceu em Cristo Jesus. Ou seja, a natureza dessa pessoa que agora foi afetada pela fé em Cristo Jesus, por isso é a ideia do afeto. Agora a natureza dessa pessoa que foi afetada pela fé é uma natureza que ama, é uma natureza que perdoa, é uma natureza misericordiosa. Por isso o exercício da misericórdia, o exercício do amor, não é um mandamento como quem, eu tenho que fazer isso. Não. É algo que eu não consigo evitar mais. É algo que eu não consigo evitar. Amar fez agora parte de quem eu sou. Amar não é uma coisa que eu tenho que fazer. Por exemplo, é muito comum as pessoas chegarem, olha, eu não estou conseguindo perdoar fulano. O que eu tenho que fazer? Nada. Você não tem que fazer nada. Porque o perdão é algo inerente a quem nasceu de novo. Então tem das duas uma. Ou você nasceu de novo e se distanciou tanto da presença de quem Deus é, e por isso, você entristeceu o Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer para nós,
não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então, das duas, uma, ou você está tão distante dessa relação com Deus, que você vive numa dinâmica de entristecimento do Espírito Santo de Deus, e por isso você não está perdoando, ou você não nasceu de novo. Ou você não nasceu de novo. Porque não é possível alguém que tenha a nova natureza do Cristo operando nela, não ser um ser que perdoa, não ser um ser que ame, não ser um ser que abrace. Porque amar, abraçar, perdoar, praticar a justiça, não são coisas que nós temos que fazer. É a tradução de quem nos tornamos agora por estarmos em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, a fé cristã, ela tem moral, mas ela não é uma fé moralista. E por isso que em muitos casos, a única coisa que nos cabe a fazer é nos ajoelharmos e pedirmos a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele tenha misericórdia daquela pessoa. Por isso que algumas vezes, irmãos, a única coisa que cabe mesmo é a gente estender a mão sobre alguém e pedir: Pai, tem misericórdia dela. Ou ela não nasceu de novo, e o Senhor, por misericórdia e graça, faz essa pessoa nascer de novo. Ou, Pai, essa pessoa se distanciou do Senhor, e por isso ela entristeceu tanto o seu espírito. Ou seja, ela se distanciou tanto da sua pessoa, e essa pessoa está tão longe de quem o Senhor é, tão distante de quem o Senhor é. E quando a gente está falando de distância, não estamos falando de distância geográfica, estamos falando de uma distância existencial. Está tão distante do ser Deus, ou seja, Deus é amor, tão distante. Pai, por favor, perdoa e aquece de novo esse coração. Por isso, irmãos, a gente entender o sentido desse ser filho do homem, o sentido desse ser filho de Deus, é fundamental para que a gente saiba em que terreno nós estamos pisando, para que a gente saiba em que lugar nós estamos caminhando, irmãos. Ninguém se converte porque quer. Ninguém se converte porque quer. Hoje eu quero me converter. Não é assim, irmãos. Há uma série de fatores que o Pai vai trabalhando no coração, na mente, no interior da gente, e quando a gente menos percebe, nascemos de novo, e às vezes não conseguimos nem explicar o que aconteceu conosco, mas passamos a enxergar a vida a partir de um montão de coisas que a gente nem sabe que coisas são essas, e a gente começa a enxergar a vida como Cristo enxergava. Por isso, entender que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E a gente leu aqui Paulo dizendo que, na verdade, o Adão era uma figura tipológica do Cristo, que era uma figura típica daquilo que iria mencionar, ia ser revelado no Cristo. Pode passar aí, é fundamental para nós. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, nós estamos mortos, não porque quebramos a lei de Moisés. Nós morremos porque, na verdade, quebramos a lei do jardim. Fomos feitos para viver numa dinâmica de relacionamento de amor. Fomos feitos para vivermos em harmonia com o nosso Criador. Fomos feitos para, vivendo em harmonia com o nosso Criador, que na verdade é o nosso Pai, viveríamos em harmonia uns com os outros. Por isso a lei de Moisés, ela foi dada não para a gente ter a condição de cumprir. A lei de Moisés não nos foi dada, não nos foi outorgada para a gente conseguir cumpri-la. Irmãos, a única coisa que a gente consegue fazer quando se cria quando se vai se relacionar com Deus é criar uma imagem. Ou uma imagem daquilo que não existe,
E aí a gente fica com aquela questão assim, eu não creio em Deus, eu acho que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não existe, o que manda é a matéria, e a gente vai criando nossas imagens de Deus, sejamos nós ateus ou nós como crentes em Cristo, ou nós como crentes, criamos outras imagens de Deus. E vamos formando imagens do que seja Deus, colocamos Deus como meu carro, colocamos Deus como meu casamento, vamos divinizando algumas coisas, porque é isso que o ser humano sabe fazer por conta do seu estado de separação, queda e morte. Quando, irmãos, a Bíblia diz lá, não matarás, não assassinarás, parece uma grande perda de tempo. Porque, na verdade, a única coisa que a gente consegue fazer é assassinar. A única coisa que a gente consegue fazer é matar. Por isso, a lei de Moisés nos foi dada não para mostrar para nós que com boa conduta, com bastante empenho, com bastante esforço, conseguiríamos cumpri-la. Porque nós não conseguimos. Por isso a lei era provisória, a lei mostrava uma coisa para a gente que era fundamental, ou melhor dizendo, a lei mostrava um quem para nós. Pode passar por gentileza, volta lá, por favor. O que a lei mostrava? A lei mostrava que, vamos ler, Gálatas 3, 23 a 25, vamos ler? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Ou seja, a lei foi dada para mostrar a nossa capacidade de não cumpri-la. A lei não foi dada para mostrar para a gente que com esforço nós conseguiríamos. A lei nos foi dada para mostrar o nosso estado de miséria. O nosso estado de incompletude e de incapacidade. Que por mais que eu não quisesse pular a cerca, quando me visse, estaria pulando a cerca. Que por mais que eu não quisesse cobiçar a mulher do meu próximo, quando eu a visse, eu cobiçaria. Que por mais que eu não quisesse assassinar, mas quando alguém enchesse muito minha paciência, eu a ignoraria, eu as calaria, eu me distanciaria dela. Ou no mínimo a bloquearia no Facebook, fingindo que ela não existe. Enfim, a lei nos serviu de pedagogia para nos mostrar a nossa incapacidade de vivermos a vida que sabemos ser boa, que sabemos ser bacana, que concordamos que não é para a gente matar os outros, ou alguém que acha que tem que ficar matando os outros. Concordamos que não é para a gente ficar pulando cerca, ou alguém acha que pular cerca é uma coisa muito legal. Concordamos, irmãos, que não devemos ficar cobiçando a mulher do próximo, ou alguém aqui concorda que é bom ficar cobiçando a mulher dos outros, ou o homem dos outros. Enfim, irmãos, a gente concorda com ela, mas no fundo, quando a gente se percebe, o que a gente está fazendo? Todas essas porcarias. Estamos cometendo tudo isso, seja nos pensamentos, seja em ações, enfim, quando a gente se percebe, a gente acaba fazendo tudo aquilo que nós dizemos que não concordamos e não achamos legal. Por que isso, irmãos? A lei revela o nosso estado de miséria. A lei aponta para nós a nossa incapacidade de vivermos aquilo que pensamos ser bom. E ao apontar para essa incapacidade, ela nos faz ter um grito. Se essa é a moral da vida, se essa é a lei da vida, se essa é a maneira como Deus deseja que a vida seja regida, e Ele é o Criador, e Ele é o dono dela, e eu não consigo viver isso,
ai de mim, ai de mim, ai de mim que sou um pecador, ai de mim que eu não consigo não fazer um ídolo, ai de mim que não consigo amar as pessoas como eu mesmo me amo, eu não consigo. Eu só amo as pessoas com base no meu próprio amor, ou seja, eu a amo enquanto ela é interessante para servir os meus ideais, enquanto ela me beneficia de alguma maneira, mas quando ela não me beneficia de alguma maneira, eu a chuto. Ai de mim, se Deus é amor e Deus é tudo isso que nós estamos vendo aqui, ai de mim, porque eu não consigo. A lei serve de pedagogia para nos mostrar que, embora você possa achar que para você há caminhos bons, quando você vai trilhando sem o Cristo, o final dele é morte. A lei mostra isso o tempo todo. Por isso, passa aí por gentileza, precisávamos, irmãos, porque nenhum de nós conseguíamos cumprir aquilo, precisávamos que alguém que, sendo parte da humanidade, e que não carregasse em si a condenação que há na humanidade, morresse por nós. Porque nenhum de nós conseguiríamos viver aquilo que era padronizado por Deus. Nenhum de nós conseguiríamos viver aquilo que era realmente plano divino, vivermos como família, nos enxergarmos como um só, nos enxergarmos como unidade humana, nos amarmos com entranhas de afeto e um amor verdadeiro, mais ou menos daquele que você tem pela sua família nuclear. E olha que mesmo pela sua família nuclear, você ainda sacaneia de vez em quando sua família nuclear. Ou eu estou falando mentira? De vez em quando, mesmo na nossa família nuclear, a gente fica de mal um tempo, fica sem falar, dorme um para um lado para o outro, sem falar um com o outro. Por isso, aquilo que eu e você éramos incapazes de realizar, de cumprir, porque qual era o veredito da lei? O veredito da lei era: no dia em que o homem pecar, certamente morrerá. Ou seja, o homem precisava morrer para resolver esse problema. Mas só que esse homem que precisava morrer para resolver o problema, esse homem não poderia ser parte do problema. Ou seja, ele deveria ser homem, mas não nascer na condição contaminada que todos nós somos. Quer ver uma coisa, irmãos? Todo mundo aqui está olhando aqui para uma carinha assim, como se fosse um santinho que tivesse nada. Mas, irmãos, quantos de nós aqui, às vezes, estamos deitados na nossa casa, muito bem, vendo um filme, alguma coisa, não somos invadidos por pensamentos perversos e ruins. Pensamentos, às vezes, de morte, de estupro, de espancamento, de um montão de coisa ruim. Só acontece comigo, irmão? Ou de vez em quando acontece contigo também? Sua cabeça só pensa coisa boa, irmão? Sua cabeça só passa assim coisa boa na sua cabeça? Só assim, ajudar os outros, perdoar os outros? Ou você nunca se viu atropelando alguém? Ah, rapaz, aquilo ali, que vontade, nunca passou na sua cabeça? Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Nós nascemos contaminados pela maldade. Nosso pensamento precisa haver um esforço enorme para a gente pensar o que é bom. Porque pensar o que é ruim é rápido. É muito rápido. Por isso, alguém que poderia pagar esse preço, não poderia estar na mesma condição que nós, ou seja, contaminado por esse envenenamento da serpente que nos tornou mal. Passa aí por gentileza.
Por isso a obra de Cristo vai dizer para nós que Ele nos vivificou estando vós em ofensas, mortos e em pecados. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, por aquilo que Ele passou em nosso lugar, nós somos curados. Mas o que Ele passou em nosso lugar? Ele passou como homem. Jesus de Nazaré, Filho de Deus, esvaziado de toda a sua pompa e glória, esvaziado das suas prerrogativas divinas, ou seja, esvaziado do exercício da sua onipotência, Ele vem aqui, se encarna e vira o ser divinamente humano. Quem Jesus de Nazaré é? O ser divinamente humano. Por quê? Porque aquilo que nós gostamos de chamar de ser humano, na verdade não é bem ser humano. Na verdade, aquilo que você fala ser humano, é na verdade um ente humano. Um ente humano tem dificuldade de perdoar. Ente humano tem dificuldade de abraçar aquilo que não é sua família, aquilo que não é aparente. Ou seja, se é minha família aparente, ou seja, parece minha família porque saiu da minha carne, saiu do mesmo sangue, convive comigo, então eu amo. Se não é, eu não consigo amar. Isso, na verdade, é o ente humano. Por quê? Porque Jesus de Nazaré é o ser humano. É Ele que é o ser humano no seu sentido pleno. É Ele que é o significado do ser homem. Ou seja, ser homem é ser um ser divinamente humano. Deus nos criou para sermos divinamente humanos. Deus nos criou para sermos gente divina. Gente divina. Passa aí por gentileza. Para que o veredito, irmãos, da lei fosse cumprido, um homem tinha que morrer. Porém, esse homem tinha que ser descendente de Adão e, portanto, não nascer em trevas como os demais homens. Porque todo homem que é descendente de Adão, ele nasce em trevas. Por isso, passa aí por gentileza. O povo, leiam ali por gentileza. O povo que andava em trevas, irmãos, a gente olhando para um lado e para o outro, e a gente vendo morte, guerra, violência, cada vez mais as pessoas tentando se dar bem, seja de uma forma política, seja de uma forma diplomática, seja da forma violenta, enfim, as pessoas sempre, ao longo da história da humanidade, sempre tentando se dar bem uma em cima da outra. A gente sempre vendo o ser humano de uma forma, quem tem dinheiro se dá bem mesmo, quem não tem dinheiro se lasca mesmo, mas fica aquele grito no nosso coração: será que é isso mesmo que é ser humano? Será que é isso mesmo que é ser gente? Será que é isso mesmo? A ponto, irmãos, de algumas pessoas chegar a colocar nos seus carros frases como: quanto mais conheço os seres humanos, mais eu amo o meu cachorro. Porque, na verdade, ele não conhece o ser humano. Ele conhece o ente humano. É uma entidade humana, mas não é o ser humano. Porque quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu me apaixono por ele. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu aprendo a amá-lo. Mais eu aprendo a amá-lo.
quanto mais você vai aprendendo o significado de ser ser humano, mais você vai aprendendo a amar o ser humano. Por quê? Porque quem é esse Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré é esse filho do homem, que o Pai tem prazer. Que o Pai tem prazer. Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quanto mais nós vamos conhecendo o ser humano, mais nós vamos aprendendo a ter prazer no ser humano. No ser humano. Porque o que nós olhamos e chamamos de ser humano não é ser humano, é uma entidade humana. Vive regida pelo seu ego, vive regida pelos seus interesses, vive regida pelos seus ideais, é movido pelos seus sonhos. Isso não é ser humano, é entidade humana. E que se botar a mão em algumas cabeças, cai babando e rolando. De onde você veio? Eu vim daí, está rodando a terra. E é verdade, está rodando a terra, está rodando a vida. O que você está fazendo? Estou cuidando de mim, só dos meus interesses, só dos meus ideais. E se cruzar o meu caminho, eu atropelo. E vai por aí, irmão. Essa é a entidade humana, mas não é o ser humano. Não é esse ser que é amável. Esse ser, ele precisa ser, ou melhor, não é um ser. Essa entidade, ela precisa sofrer uma transformação para que ela vire um ser. Por quê, irmãos? Vamos lá. Deus é. Quem crê que Deus é? Levanta a mão aí, por favor. Deus é. Amém. O diabo é. Quem crê que o diabo é? Levanta a mão aí. Não acredita não, irmão? Deus é, irmão. Deus é ou não é? Deus é. O diabo é, irmão? É ou não, irmão? É ou não é, irmão? Hã? O diabo é? Então vamos lá. Se Deus é, o diabo não pode ser. Se Deus é, o diabo não pode ser. Se Deus é, o diabo é aquilo que é contrário àquilo que Deus é. O diabo é o não é. Por isso, tudo que não é, subsiste. Não sustenta a sua própria existência. Então vamos lá. Jesus é ser humano, irmãos? É. Você é ser humano? Você é o que Jesus é? Em que dimensão, sim? Você é o que Jesus é? Você é amor, você é perdão, você é justiça, você é o que se sacrifica por aquele que não vale a pena sofrer por ele. Você é. É. Se você não é como Jesus, você não é ser humano. Você não é ser humano. Por isso, o Evangelho não veio para tratar de questões morais. O Evangelho veio para transformar a nossa natureza. Veio nos revelar o que significa ser humano e que nós tínhamos uma ideia do que significa ser humano, porque a nossa ideia de significado de ser humano parece muito mais com um animal, ou seja, aquele ser que está querendo viver para sobreviver, e aí os que vão se adaptar, os mais fortes, vão sobrevivendo e passando os outros para trás. Aquilo que a gente pensava ser humano, na verdade não é ser humano, porque é Jesus que revela para nós o significado de ser humano. Passa aí por gentileza.
Por isso, irmãos, nós não teríamos condição de gerar esse homem. Só Deus poderia gerar esse homem por nós, um homem completamente diferente daquilo que nós éramos, porque o que nós éramos e pensávamos ser, era na verdade um não ser. O que éramos era uma entidade e não um ser humano. Nenhum de nós teríamos condições de gerar esse ser humano. Por isso Deus providencia para si isso. Passa aí por gentileza. Vamos ler ali por gentileza? Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Nós não teríamos condições. Você pode entrar na frente de uma bala, em relação ao seu filho. Você pode dar a vida pelo seu filho, você pode dar a vida pela sua mulher. E ao longo da história da humanidade tem várias pessoas que altruisticamente fizeram isso, umas pelas outras. Mas apesar disso, não conseguiram resolver o problema dela. Deram para elas uma sobrevida, mas não deram para elas a vida. Não deram para elas a vida. A gente consegue dar uma sobrevida, eu posso morrer no lugar do meu filho, mas morrer no lugar do meu filho não dará para o meu filho vida, dará para o meu filho uma sobrevida. Cristo veio para nos dar a vida. Passa aí por gentileza. Por quê? Porque em Jesus de Nazaré não havia o divórcio entre o espírito e o corpo. Claro que isso é uma linguagem humana. Em Jesus de Nazaré não havia aquele bem que eu queria fazer, mas quando eu vou praticar, quando eu vou colocar aquilo em prática, o que eu consigo colocar em prática é completamente distorcido daquilo que eu pensava fazer o bem. Irmãos, quantos de vocês já saíram de casa para ter uma conversa saudável com alguém, e quando chegou lá, acabou dizendo tudo o que não queria dizer, e acabou arrumando mais problema? Quantas vezes você já pegou alguma coisa para fazer na direção de alguém, pensando que ia fazer o bem, e quando você viu, você acabou fazendo mal para aquela pessoa? Em nós, irmãos, há esse divórcio. O bem que a gente quer fazer, a gente acaba não conseguindo fazer. O mal que a gente repudia, a gente acaba praticando, irmãos. A gente acaba praticando. Irmãos, nenhum de nós aqui se considera mal. E nenhum de nós aqui sai de casa pensando assim, vou fazer o mal hoje. Não, nenhum de nós sai de casa assim. Todos nós saímos de casa pensando que vamos fazer um dia bom, que faremos muito bem, que vamos fazer o nosso trabalho, que outro dia vai ser maravilhoso. Mas, irmãos, olha a nossa volta. Cada vez mais a violência aumentando, cada vez mais a criminalidade aumentando, a corrupção tomando proporções alarmantes, cada vez mais essas coisas todas. Mas se tem tanta gente boa no mundo, por que tem tanta coisa ruim acontecendo? Se tem tanta gente boa nas comunidades, nos bairros, por que tem tanto tráfico proliferando? Nós, irmãos, por mais que tentemos praticar o bem e fazer o bem, quando a gente vê, a gente está sempre fazendo o bem, mas que está em torno de nós mesmos, girando a vida em torno de nós mesmos. Passa aí por causa do horário. Por isso, e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A lógica por trás da serpente levantada é ensinar ao povo que assim como a serpente está morta na estaca, eu que fui picado ao olhar para ela morta, não preciso morrer mais. Pode passar. A lógica da serpente é,
creiam, a serpente está morta, e vocês que olham para ela não precisam morrer mais, pois o primeiro Adão está morto no novo. A lógica por trás da serpente é que este novo Adão morreu em nosso lugar. E qual é o próximo fato que acontece com a morte desse Adão? Agora todos nós que fomos picados pelo veneno da serpente, nós que vivíamos contaminados por isso, nós que vivíamos uma vida completamente regida pelo nosso egoísmo, pensando que éramos bons, pensando que estávamos fazendo bem, agora, irmãos, há uma nova lógica operando. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele agora nos vivificou. Ou seja, Ele ressuscitou em nós aquilo que estava morto, aquilo que eu e você não conseguimos ser, aquele a quem nós não conseguimos ser, Ele tornou possível com a sua morte e a sua ressurreição. O que isso significa, irmãos? Que a mesma medida de vida que Jesus de Nazaré tinha, agora você que está nele tem. A mesma medida de amar as pessoas, você que está nele tem. A mesma medida de justiça. Ou seja, você não é aquele que torce para que essas pessoas morram. Você é aquele que dá a vida para que essas pessoas possam se arrepender e terem vida. Terem vida. Você não é aquele que deseja mais atropelar as pessoas. Você é aquele que deseja dar carona para as pessoas. Você não é aquele agora que deseja mais dar um mata-leão nas pessoas. Você é aquele agora que deseja abraçar as pessoas. Por quê? Porque não é moral, irmãos. Não é moral. Não fala de um que eu tenho que fazer. É de um quem eu me tornei. Por isso, quando a gente olha o apóstolo Paulo dizendo assim, ai de mim se não pregar o evangelho, ele não está falando assim, ai de mim se não vai cair um raio na minha cabeça. Ai de mim porque senão ele vai me castigar. Ai de mim porque senão ele vai brigar comigo, ele vai ficar chateadinho comigo. Não, é ai de mim porque vai contra a minha natureza. Ai de mim porque vai contra aquilo que está operando nas minhas entranhas existenciais. Eu não sei porquê, mas agora a minha vida é para amar as pessoas. Eu não sei porquê, mas agora eu consigo ter paciência com pessoas difíceis de se ter paciência com elas, mas eu não sei explicar por que eu tenho. Eu não sei porquê, eu olho às vezes as pessoas atravessando o meu caminho e precisando de ajuda, e eu não sei porquê que eu não consigo passar ao largo, eu acabo ajudando essas pessoas, ainda que isso me enrole todo. Ainda que isso me canse fisicamente, eu não sei porquê. Porque, irmãos, a fé em Cristo Jesus me torna um ser humano. A fé em Cristo Jesus não fala do que eu tenho que fazer. A fé em Cristo Jesus me torna um ser que eu não consigo mais evitar em ser. Por isso, meu irmão, das duas, umas, se você não está vivendo essa dinâmica, ou você se distanciou de Deus, a ponto de entristecer o Espírito Santo, e a vida que você está vivendo agora, é uma vida morta, é uma vida frívola, é uma vida onde isso tudo parece tão distante de você, ou você ainda não nasceu de novo, e não tem o que você fazer, e você não tem o que fazer. Mas se você quiser, a gente pode orar por você e rogar esse Pai. Porque é Ele que faz a gente nascer de novo. É Ele que faz a gente ter o coração aquecido de novo. É Ele que faz a chama arder no nosso coração e a gente não conseguir mais ser aquela gente que a gente era.
Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Jesus, irmãos, Ele se funde com o nosso ser. E agora, vivifica aquilo que estava morto pelo pecado. E nos torna esse ser amantes daqueles que ninguém mais quer amar. É este verbo vivo, é este Filho do homem, é este o Cristo que transforma o nosso ser e não o nosso comportamento. A gente não faz isso porque é bonzinho. Eu não estou falando de um cara bonzinho que eu me tornei. Não é isso. Eu estou falando de uma força, de uma pessoa, de uma identidade. Eu vou usar um exemplo só da área da sexualidade para você entender. Não me atrai um homem, um outro homem não me atrai, porque é contrário à minha natureza. Há uma natureza operando em mim, cujo um outro homem não me atrai. Mas há uma natureza operando em mim que uma mulher me atrai. O que eu quero dizer com isso? Há uma natureza de Cristo operando em nós, que esse amor passa a ser inevitável na direção do meu próximo. Não é porque eu sou bonzinho, é porque Cristo transformou o nosso ser de tal maneira que a vida que vivemos agora, vivemos por essa fé. E isso passa a ser inevitável, irmãos. E isso passa a ser inevitável. Você está entendendo, irmãos? Eu queria orar com você, irmãos. Se o teu coração anda frio, se o teu coração anda distante, eu vou te dar o princípio da dúvida. Vamos trabalhar com a hipótese que você distanciou de Deus, entristeceu o Espírito, mas o Espírito está aí. Porque do contrário, nem nascer de novo você nasceu. Se você crê, se você deseja que a gente ore, fique em pé, nós vamos cantar, depois nós vamos orar ao Senhor, e a gente vai encerrar esse culto em nome de Jesus.